7h24, de volta com Folha no Ar, primeira edição, e hoje, dia 1º de outubro, a gente tem o prazer de receber aqui o José Luiz Viana, sociólogo e professor da Cândido Mendes, para bater um papo conosco. Eu trago o seu bom dia, professor, mais uma vez agradeço, e é pouco ainda o agradecimento pelo carinho e pela presença aqui, mesmo que em videoconferência, mas, sobretudo, nos agraciando aí com sua sabedoria, emprestando um pouco do seu conhecimento para todos nós, para os nossos ouvintes também. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luiz, bom dia, ouvintes e telespectadores do Folha no Ar. Para mim é um grande prazer estar aqui perto, né, pelo vídeo do meu amigo Aloysio, e está aqui perto dos ouvintes e telespectadores de campo. É um prazer, é uma honra também, porque esse programa é extremamente prestigiado e essencial, considero essencial para compreender as questões candentes da política. E queria fazer uma reverência, a propósito do bloco anterior, uma reverência ao Aloysio pai, e dizer para Aloysio filho que ele deve estar muito feliz lá onde ele está, porque você tem honrado o legado, né? Era um grande prazer, em época de eleição, ser chamado pelo seu pai na sala dele e ter conversas agradabilíssimas, inteligentes. E também ele também tinha um filho, um radar para análise eleitoral muito bom, que me lembra também o professor Luciano D'Angelo, que na política é um professor. Foi meu professor, é meu professor na política, e ele também ele é um estatístico, né, um matemático, e ele gosta muito de fazer cálculos, e ele tem aquela frieza necessária do estatístico para fazer previsões, e chega sempre muito próximo. Ele é muito bom também nessa área. Zé, um prazer no programa ter você aqui. Aliás, demorou o programa, né? Tentamos já marcar outras vezes, né? Mas aí rolou problema de conciliação de agenda. E é um prazer ter você aqui. Zé Luiz, para quem, como eu, converso com bastante gente da academia, não só por relação profissional, mas relação pessoal também. Ontem, por exemplo, saí com um professor da UENF, não vou dizer quem é, mas saímos juntos e aquela coisa, aquela tradição interiorana, talvez, de beber o morto, né? No caso do João. E Zé Luiz é uma referência para a sociologia de campos, né? É uma referência. Guardadas as proporções devidas de distinção, não de valor intelectual, que eu acho que é muito próximo, mas de posição e tal, é o nosso tá assim para campos, como talvez Fernando Henrique, né, para o Brasil, antes de ter é o nosso príncipe da sociologia, né? Já Luiz, as gerações posteriores a ele são muito gratas a ele, com razão, pelo que ele representou e representa para a sociologia de campos, né? Essa ciência é tão importante para a gente entender melhor a nossa tribo, a nossa aldeia. Zé, isso posto, para a gente não esgotar os estoques de confetes aí do carnaval, que talvez não tenhamos, embora de coração, o que eu falei, a admiração que tenho por você. Como é que você viu aí essa... Porque a Alerj teve vários deputados infectados, né? Mas Campos foi o único que perdeu 2, né? Joviana e agora João Peixoto. A perda pessoal e humana, como é que você vê essa perda de representatividade, já que seus 2 suplentes não são de Campos, nem de Gil, nem de João, essa perda de representatividade pelo acaso, né, obra do acaso, um acaso macabro, de Campos na Alerj. Bom dia. Bom dia, Luiz. Antes eu queria dizer também que uma coisa que eu me orgulho no meu currículo, agradecer suas palavras. A gente foi falado aqui no ar, mas a gente pessoalmente tem a oportunidade sempre de conversar e demonstrar o respeito mútuo
que a gente vem cultivando. Uma das coisas que eu mais me orgulho no meu currículo é de ter sido colunista da Folha por mais de 10 anos seguidos e depois de forma intermitente. E eu já computei mais de 600 artigos publicados na Folha e pretendo, ano que vem, fazer uma revisão desses artigos e, quem sabe, a gente até pode pensar numa publicação. Mas aí, voltando ao que você falou, realmente, a questão pessoal, obviamente, Campos tem uma tradição e tem um orgulho disso, né, de ter tido uma representação sempre muito positiva, forte, numerosa. Eu não sei dizer, talvez você saiba, não sei se em algum momento a gente teve um interregno aí de interrupção em representantes na Alerj. Talvez não tenhamos tido esse interregno. Então, a gente tem esse orgulho, tem essa tradição, tem esse cacuete de já estar acostumado a ter representantes na Alerj. Isso é fundamental, né, na política, particularmente na política brasileira. O fato de você ter pessoas próximas, ou da terra, como se diz, né, ter pessoas da terra na representação estadual e também na federal, né, temos essa tradição na federal também, é muito importante, é muito fundamental. Não só para você ter essa sensação desse peso político que o município tem, sempre teve na região e no estado, né? Manter viva essa tradição e esse peso, como para efeitos concretos e práticos, né? Você deu exemplos aí, o Cláudio também, de como essa proximidade, no caso do Gil Viana, e comentamos mais aqui o caso do João Peixoto, como isso possibilita o atendimento de demandas e pleitos, como é o caso importantíssimo da chamada Ponte da Integração, né, entre São João da Barra e São Francisco, que queremos ver realizado, principalmente agora com o Porto do Açu. É fundamental que essa ligação seja finalmente realizada. Então, nesse sentido, eu lamento muitíssimo também, nós temos que lamentar, né? É uma perda muito grande. Eu vou dar um exemplo, assim, que não é da Alerj, mas que nos é muito caro, no meu caso pessoal, que me aposentei depois de mais de 30 anos como professor da UF. Na verdade, me aposentei por 34 anos, mas voltei hoje como voluntário, sou professor do mestrado da UF como voluntário, né? E fui diretor 8 anos. Eu coordenei um projeto de expansão, né, que veio de um curso para 9 cursos, de 457 alunos para cerca de 3.000 alunos hoje. Então, essa ligação minha com a UF é muito forte. E vou dar um exemplo, não é da Alerj, mas é da Câmara Federal, que ano passado, uma articulação de deputados, a partir dos deputados de Campos, mas que conseguiu congregar deputados do estado inteiro, né, e também o apoio da Assembleia, viabilizar, através de emendas parlamentares conjuntas, coletivas, em que cada um deu uma parcela da sua emenda, né, um bloco de mais de 5 deputados, não só de Campos, né, não só da região, também da capital, para viabilizar o término da obra dos 2 prédios que estão já em processo de finalização, ali onde era antigo pátio de manobra da rede ferroviária, embaixo da ponte ferroviária, da ponte de ferro, em que vamos ter lá 2 prédios de 7 andares, o que vai impulsionar imensamente aquele entorno ali e tem um amplo significado para Campos. Então, isso mostra o que o trabalho de representação, né, nas assembleias, nas câmaras estaduais e federais, nas assembleias, quanto ele pode ser importante para a região, né? E já que só o único exemplo citado foi a ponte, eu tenho uma ansiedade muito grande que essa ponte seja complementada aí pela memória do João. Vamos ver se a gente consegue terminar essa ponte. Eu acho que a ponte da integração... Rapaz, eu brincava, me dá hoje assim, você fica pensando, eu brincava sempre com o João. Eu falava, João, essa ponte está para você como um cemitério para Dorico Paraguaçu, de Sucupira, né? Eu brincava assim, morri da risada, porque quem leu a obra, né, de Dias Gomes, alguns dizem que até meio um pouco Ctrl-C, Ctrl-V do nosso José Cândido de Carvalho, né?
tinha sempre pesava sobre ele talvez essa cópia não autorizada, pela qual eu tive a oportunidade de conhecer o José Cândido Carvalho em vida. O José Cândido era muito ressentido, eu posso afirmar isso, mas Odorico Paraguaçu era o prefeito de uma cidade nordestina, do norte, não era muito bem identificado, que reformou o cemitério, que ele inaugurou o cemitério, porque não morria ninguém. Ele passava a obra toda tentando se inaugurar o cemitério. Eu me lembro, uma delícia, era uma delícia. E João, não dá para comparar cemitério com ponte, mas João, com a ponte, eu falei, João, só faltam as cabeceiras, João. Resolve isso e tal. E ele, mas a gente sabia que depende da vontade do executivo, né? E foi uma obra que ela foi, a maior parte dela foi feita antes da assinatura do regime de recuperação fiscal do Rio de Janeiro, sem o qual o Rio talvez hoje não estivesse sobrevivendo enquanto ente federativo, né? E realmente complicou, mas só falta as cabeceiras. O grosso da obra está pronta, né? Agora só ligar o vão da ponte de um lado para São Francisco e para o São da Barra. Mas eu acho que com certeza, e essa ponte da integração, ela tem que ter um nome, né? Quando foi inaugurada, ela tem que ter um nome, e o nome é João Peixoto. Eu não faço com isso favor nenhum, estou sendo justo só, apenas. Foi quem carregou mesmo esse andor. Tem um projeto, sabe, Luiz? A Prefeitura de São João da Barra apresentou um projeto da RJ 244, que seria para escoamento da circulação de mercadoria do Porto do Açu, e que prevê, a obra está incluída na obra o término da ponte, entendeu? Porque, na verdade, essa estrada é um complexo que justamente faria integração com Campos, através do aeroporto, e com São Francisco, através da ponte, para que a repercussão do Porto do Açu tenha mais alcance e territorialidade e integrar os municípios nos benefícios aí dessa circulação de mercadorias que o Porto proporciona, né? Até porque São Francisco, né, é município limítrofe com o Espírito Santo, né, ali na divisa, com Campos também, então facilitaria bastante esse comércio de produção e ali a ligação com o Porto, né? Mas me parece também, salvo melhor juízo, eu não me informei disso de ontem para hoje, mas me parece, salvo melhor juízo, que também, além do problema da conclusão das cabeceiras, que ali em São Francisco faltaria uma desapropriação da área ali. Exato. Perfeito. Interligar a BR, né? É verdade. Mas que se você tem um projeto desse alcance, que faz a conexão integração entre municípios, você ganha muito mais impulso, né, para poder você completar essas ações que faltam para viabilizar a ponte. E se me permitem? Vamos lá. Lógico. Sim, existe a indicação do nome de Genesi Mendonça, Dodôzinho Mendonça, para o nome da ponte, na realidade. Aí agora... Aloysio, só uma curiosidade, a minha dissertação de mestrado foi sobre o São Francisco de Tabapuana, foi sobre, na época era o Sertão São da Barra, foi antes da emancipação, e foi sobre aquela experiência da produção do maracujá, que durante um período São Francisco chegou a ser o município maior produtor de maracujá do Brasil. Depois houve um problema de praga e tal, e ficou reduzido isso. E na época, né, tinha uma grande pujança no sertão, chamado Sertão São João da Barra, e o título da minha tese é o seguinte, da minha dissertação: o sertão vai virar mar? Interrogação. Porque o maracujá projetava o sertão, e eu terminava dizendo que as circunstâncias que eu via ali de dinamização, mesmo que aquele ciclo do maracujá passasse, eu via amplas possibilidades das lideranças do sertão conseguirem levar adiante a emancipação. E aí, anos depois, veio a emancipação, que na época não estava muito claro. Então,
eu tenho uma ligação especial com São Francisco. E meu pai é de São João da Barra, né? Meu pai nasceu em São João da Barra, então eu tenho uma ligação aí com os dois lados dessa ponte, né? Então a ponte integra, na verdade, dois momentos da minha vida também importantes. Acho que o Dodôzinho, também tive a chance de conhecer o Dodôzinho e entrevistá-lo. Lógico que é um político muito importante para São da Barra, foi vice ali, prefeito algumas vezes, não lembro se 2 ou 3. Foi também vice de Carla Machado, né? Vice do prefeito Carla Machado, nos seus governos, seus 2 governos anteriores. Mas eu acho que a ponte, né? Aí é uma questão de opinião, lógico, não é uma verdade, não é um fato, é só minha opinião. E a isso se circunscreve. Mas eu acho que essa ponte tem nome, né? Essa ponte, enfim, com todo o respeito do Dozinho, o nome dessa ponte é João Peixoto. Aliás, Luiz, novamente interrompendo você, e concordo com você, se pudesse botar o nome de uma pista, né? Doutorzinho Mendonça e da outra João Peixoto, ficaria legal. Mas quem criou a lei, já é lei até, né? Do nome de Doutorzinho Mendonça foi o próprio João Peixoto. Consegui achar aqui na pesquisa, lei número 7.793, de 28 de novembro de 2017. Denomina-se Ponte da Integração Dodôzinho Mendonça. Mas olha, na minha opinião, muito pessoal, acho que de qualquer maneira e com todo o respeito que é possível aí ao Dodôzinho Mendonça, a ponte vai ser eternamente, se não denominada de João Peixoto, vai ser apelidada de João Peixoto. Talvez. Joãozinho. Bom, mas Desculpa. São 7 horas e 41 minutos, apostos aqui para o intervalo, a hora que quiser. Só fazer a última pergunta nesse bloco a Zé Luiz, que jornalismo é aquela coisa, né? A gente é surpreendido a gente é movido pelo factual, né? Eu pretendia levar aqui com o Zé Luiz Viana, antes de sair da morte do Peixoto, tinha programado, a gente falar um pouco sobre a realidade nacional, né, com o Brasil de Bolsonaro e o Rio de Janeiro pós-Wilson Witzel. Mas, enfim, veio a morte de João e Zé Luiz é um cara com pressão coletiva muito grande para falar dessa perda de representatividade na Alerj, né? Que Campos começou essa legislatura com 4 deputados, né? Rodrigo Bacelar, Bruno Dauari, Gil e João. Agora estamos reduzidos por contingências do destino a metade, né? Então achava importante, Zé, como sociólogo, falar um pouco sobre isso. Zé, assim, para terminar esse bloco, o que você acha que, além da perda pessoal, o que você acha, na sua visão, né? E não aí julgando o mérito do político, do partido em si, mas da representação. O que você acha, assim, que Campos e região perdem com essas mortes pela Covid, esses perdas para a Covid, e como a gente pode recuperar isso? Só para terminar. Eu acho óbvio que é uma perda. A bancada está reduzida à metade, né? Então isso e sem contar que, na verdade, os 4, quer dizer, têm individualidades, né? E eles representavam segmentos, muitas vezes segmentos e pleitos diferentes, e é importante também essa diversidade, não só nas diferenças individuais, seja políticas, ideológicas, mas nos segmentos que eles canalizavam, que eles representavam, que, vamos dizer assim, a agregação dos 4 somava ou multiplicava politicamente. Então, eu acho que essa perda nós vamos ter que passar por ela aí e pensar seriamente em como a gente pode recuperar isso. Obviamente que o trabalho do Bacelar e do Dauari, então, vai ser redobrado, né? Porque, na verdade, eles têm que se colocar à altura aí de uma bancada que já foi duplicada, né? E para o futuro, eu não sei, a Covid bagunçou tudo, né? Na verdade, aquela máxima, tudo que é sólido se desmancha no ar,
ficou patente com a Covid, né? A gente tem essa sensação hoje, e é uma sensação verdadeira, né? Vários filósofos se dedicam a isso, né? Bauman e muitos outros. A aceleração do tempo, né? Na verdade, que encurta os espaços com as mídias e com a tecnologia da internet, né? Faz com que você possa, uma realidade que se apresenta como sólida e duradoura, ela se desmancha e se transforma com, com, com previsibilidade difícil de ser detectada, né? Porque nós temos muitos elementos que interferem nessas transformações hoje. E a Covid veio e dissolveu uma realidade que havia algum grau de previsibilidade. Hoje a gente não tem previsibilidade, não só por causa das ondas da Covid, né, como a possibilidade de novos ataques virais em função até das questões aí ambientais e das fragilidades que o ser humano hoje enfrenta em função dessa perda do desequilíbrio ambiental no sentido mais amplo possível, considerando o homem como parte do meio ambiente. Então, eu acho que, por exemplo, essa eleição, né, nós vamos falar isso no próximo bloco, mas para talvez fazer um gancho, essa eleição municipal está sendo uma evidência disso também. A era Bolsonaro, vamos dizer assim, né, a inauguração da era Bolsonaro, nós ainda não temos uma possibilidade de compreender perfeitamente todas as tendências e vetores que se manifestam e que podem influir nos desdobramentos, né, de vários lados, porque, na verdade, analisar a era Bolsonaro não tem que analisar só do ponto de vista de quem está predominando, ou quem está com hegemonia no momento, mas do ponto de vista de analisar a gente também, que não se coloca no bloco bolsonarista, da gente também se rever. E estão enfrentando circunstâncias, né? Aí, para terminar de responder o que você perguntou, para o futuro, a gente está tendo que lidar com circunstâncias que nós ainda não temos controle e domínio, não sabemos a amplitude, o potencial que ela tem de mobilização de forças que a gente não conhecia ou que conhecia e não percebia a potencialidade delas, né? Eu acho que, olhando para o quadro que está acontecendo nos Estados Unidos, nos diz muito das energias que são mobilizadas com esse tipo de hegemonia que a gente chama de conservadora, de ultradireita, ultraconservadora. Elas trazem à tona uma gama de forças que compõem um quadro que são imprevisíveis. Então, voltando aqui para a nossa situação, né, eu acho que a gente ainda tem uma muito pouca possibilidade de adiantar perspectivas concretas. A previsibilidade, no momento, está colocando em teste aqueles que até hoje tiveram capacidade visionária bastante acurada. Zé, não está na pauta, mas você tocou num assunto que eu gostaria de saber a sua opinião, né, que é sempre valiosa. Essa eleição dos Estados Unidos, ela mexe muito mais, quer dizer, toda eleição a presidente dos Estados Unidos, ela mexe muito mais do que a simples escolha do chefe do poder executivo daquele país. Os Estados Unidos, por mais que a China esteja chegando com força, retomando o papel de grande player internacional, que, aliás, nasceu desde a antiguidade, a China Exatamente. sempre foi, né? Exatamente. Ela não está conquistando agora, ela sempre foi. Talvez um período ali do iluminismo, da Revolução Industrial, da expansão marítima europeia, um pequeno interregno ainda, talvez uns 300 anos, e a China está retomando o papel que sempre foi seu. Mas os Estados Unidos ainda é o Império Romano, né? Ainda é o Império Romano. E é a grande caixa de ressonância do mundo. Como é que você está vendo? E estamos nessa disputa acirrada, Trump versus Biden. E Biden, talvez não por si, embora tenha uma carreira respeitável como senador há 40 anos da República dos Estados Unidos, como vice-presidente do Obama durante 8 anos, mas muito mais como um vetor daqueles que não querem Trump no poder. Como é que você está vendo essa disputa
é agora, um pouco antes da nossa dia 15 de novembro, deles é dia 3 de novembro, mesmo mês. E o que você acha que ela pode significar para o mundo? Olha, você colocou alguns pontos importantíssimos, com os quais eu concordo. A China, na verdade, ela foi um maior império determinado alguns milhares de anos atrás, ela foi o maior império da humanidade, e ela hoje está... o crescimento dela hoje é um pouco também um resgate desse orgulho e dessa potencialidade que ela encerra, né? Tem um professor que eu respeito muito, né, que foi reitor da UFMG, que ele diz o seguinte: em geopolítica, os primeiros dois aspectos que mais contam é o seguinte: território e população. E a China, nesse aspecto, é absoluta. Então, do ponto de vista geopolítico, estratégico, a China é sempre uma potência. E ela está retomando a Rota da Seda, né, a famosa Rota da Seda que permitiu que ela dominasse o Oriente e o Ocidente, a chamada Eurásia, né, ela está reconstruindo a Eurásia pelo norte da Ásia e da Europa, para inclusive se contrapor aos Estados Unidos. Quer dizer, ela tem essa vantagem territorial que ela acessa a Europa com muito mais facilidade que os Estados Unidos. Então é uma tensão muito grande, que se manifesta hoje no controle do 5G, né? O 5G vai permitir uma reunião de dados nunca antes visto na humanidade, e quem controlar essa quantidade de dados vai ter uma possibilidade de controle sobre cada cidadão imensa. Então a disputa hoje se coloca nesse campo, né? Mas como você falou, é corretíssimo, né? Eu não concordo com os que anunciam a derrocada do Império Americano, o fim do Império Americano, porque o Império Americano é complexo, não só do ponto de vista quando acabou o padrão ouro, o dólar seu padrão monetário mundial, embora a China também já está tornando... A China hoje já comercializa com alguns países na sua própria moeda, sem ser mediado pelo dólar. Então, a China sabe disso, e também até na área da moeda ela está tentando recuperar a hegemonia, né, e tirar a hegemonia do dólar, ou pelo menos o monopólio do dólar. Mas tem o dólar, tem a potência da economia americana, que é fabulosa. A China pode até ultrapassar por causa desse volume que a China tem com essa população e esse território. Mas o que não quer dizer que, se a China vier ultrapassar o PIB americano, não quer dizer que o segundo lugar é um segundo lugar desprezível. Os Estados Unidos hoje voltou a ter o controle da América, né? Está influenciando novamente, com grande influência, nas sucessões aqui políticas nos países da América Latina e América Central, né? Então, eu não acredito quando falam há um relativo declínio, mas não acredito quando falam no ocaso, né, no fim do Império Americano, porque eles têm muitas armas, além de ser a maior potência bélica da humanidade. Então, enquanto você tiver esse arsenal, entendeu, você tem uma possibilidade de controle muito grande. E exerce controle em todos os continentes. E o Biden e o Trump são a expressão também, tudo que a maior potência mundial, os Estados Unidos, tudo que acontece lá é exacerbado, é uma espécie de antevisão de até onde pode ir alguns movimentos que se generalizam no mundo, como esse agora de avanço do conservadorismo e da ultradireita típica, né? Na verdade, o padrão Trump, né, vem pouco a exacerbação do padrão Reagan e do padrão Thatcher, né? Ele veio sendo burilado e levado a seu limite, também em função do desenvolvimento do capitalismo, que também veio se tornando muito mais concentrador e dependente do capital financeiro especulativo. Então é um movimento que, de certa forma, tem uma harmonia e uma coerência. E só que do ponto de vista moral, né, ele vem com esse negacionismo, né, ao qual o Bolsonaro se filia, né, vem com esse negacionismo e com essa guinada retrógrada, né, que exacerba algumas coisas que estão também na origem da sociedade americana, né? O povo americano, a sociedade americana é extremamente individualista, né? Nasceu de pequenos empresários que já eram burgueses capitalistas ingleses, né?
e todos já no mundo dos negócios, né, são os empreendedores individuais e que a ideologia da reforma protestante, né, levou também à última potência, né, que é a virtude da riqueza, a virtude do dinheiro para o trabalho e o individualismo exacerbado. Esse individualismo, acompanhado historicamente do armamento individual, né, a quantidade de armas por cabeça nos Estados Unidos é um absurdo, e essa ideologia individual que diz assim, quer dizer, o direito de ter arma é também o direito de matar quem atacar ou invadir minha propriedade. E muitas vezes isso é levado também, isso fica muito subjetivo. E o que se fala, alguns articulistas do New York Times já estão levantando a possibilidade de estar se criando um clima semelhante, de belicismo, não as causas, a que precedeu a Guerra Civil Americana, ou seja, um acirramento de dois campos, né, de muita intolerância e de muita recusa, não de muita ainda, mas de uma certa recusa a aceitar as regras democráticas, né, das quais eles são os arautos aí, se colocam como os arautos no mundo. Por exemplo, o Trump já acena com a possibilidade de não aceitar o resultado de uma eleição que parece que prevendo que vai perder. Então ele já diz assim, eu não vou aceitar o resultado da eleição em que eu perca, porque o Biden está forjando essa eleição, com a questão dos votos pelo correio e uma série de outras coisas que ele alega. Então eu tenho o direito de não aceitar essa eleição. E aí alguns comunistas estão dizendo, é um clima bélico, porque não vai se admitir, no próprio Estados Unidos, não vai se admitir que um presidente perca e não aceita as eleições. Inclusive, as regras americanas são ambíguas. A Hillary Clinton ganhou no voto popular, perdeu no colégio eleitoral e aceitou. Tem uma tradição dos presidentes americanos aceitarem, porque, vamos dizer assim, a regra é clara, apesar de ser claramente injusta, né? Então, enfim, o que está acontecendo é isso, no meu entender. Há um clima bélico. Agora, como você falou, tudo que acontece lá repercute no mundo. Então, o mundo inteiro está de olho nessa eleição americana, porque ela é exemplar, né? Vamos dizer, se o Trump tomar uma atitude como essa, o precedente que ele abre nas democracias ocidentais de tipo do executivo ultra fortalecido, né? Porque, do ponto de vista institucional, o que nós estamos chamando aí é uma hipertrofia do executivo, né? O presidente com superpoderes, tudo dentro da constitucionalidade, da institucionalidade e das regras, vamos dizer assim, republicanas e democráticas, mas que permitem, com uma certa cumplicidade das instituições, que haja essa exacerbação. Desculpe se eu me estendi muito, mas é o que eu acho. Não, Zé, perfeito. A explanação sua foi muito profunda. Só assim, você tem arriscaria um palpite, Biden-Trump, para a eleição? Olha, no voto popular, né, ele se mantém aí firme com os 10 pontos, o que, comparando com o mesmo período da competição entre Hillary Clinton na última eleição e Trump, o Trump está pior posicionado, está em condições mais adversas do que quando ele concorreu com a Hillary nesse mesmo período. E agora ele está montado na máquina, né? Então ele está no governo, está na presidência. Então isso é um sinal muito ruim para o Trump. Provavelmente no voto eleitoral ele vai perder por uma margem maior do que ele perdeu para Hillary na eleição passada. No entanto, no colégio eleitoral americano, alguns estados importantes no número de delegados, se você obtém metade mais um dos votos, você leva todos os delegados do estado, não é proporcional. Então, assim, alguns estados, né, você está lá, você teve 40% dos votos, o teu adversário 50% dos votos, então você vai para o colégio eleitoral com 40% dos delegados daquele estado e o seu adversário lá com 60% dos votos de delegados, né? 60% do número de delegados. Mas alguns estados não. Você leva 100%. Você me ganhou por um voto, aquele estado tem 20, 30, 40 delegados, os 40 delegados são seus. Então, não está descartado ainda, as análises que eu tenho lido, diz o seguinte,
não está descartada ainda a possibilidade do Trump ganhar no colégio eleitoral. Até porque também as armas que estão sendo usadas, né, desde a eleição passada também, são muito poderosas, né, principalmente essas questões da mídia. Né, pode ser que tenha se encontrado uma maneira de novo, de atuar com fake news e com bombardeio robotizado nova, né, porque a informática permite isso. Né, só após a eleição vai se descobrir que foi forjada uma nova forma de influenciar pelas vias aí da internet e das redes sociais de forma ilícita, ilegal e até fraudulenta, mas num pós-vitória. E aí fica sempre mais complicado, principalmente nos Estados Unidos, fica sempre mais complicado. Haja vista a quantidade de denúncias que pesaram contra o Trump e a tentativa de impeachment que ele superou. Então, não está descartada a possibilidade de, no colégio eleitoral, o Trump ser reeleito. Só para lembrar, para finalizar o bloco, Cláudio, a gente faz parte do intervalo, como o Zé Luiz bem lembrou, em 2016 a Hillary venceu por mais de 2 milhões de votos de diferença, quase 3 milhões de votos de diferença. 2,7, exatamente, 2,7. Voto popular e perdeu no colégio eleitoral. Se fala, os analistas falam, que tem 2 estados que, nesse sistema de colégio eleitoral que o Zé bem citou, que, por incrível que pareça, foi uma invenção, segundo dizem os historiadores, de Thomas Jefferson, que era o mais radical, talvez hoje considerado mais à esquerda dos pais fundadores, para que um populista não chegasse ao poder. E acabou dando efeito reverso, né? Thomas Jefferson deve estar se revirando no túmulo. Mas o que se fala hoje é que mesmo com a diferença talvez de 5 milhões de votos para o Biden, que Trump ainda possa vencer no colégio eleitoral. Então, é complexo e a gente tem que esperar realmente. Mas vamos para o intervalo, 8h01, Cláudio. Vamos lá. Alguma coisa? Não, é exatamente isso. E tem até um comentário aqui da Noêmia Magalhães, aí fica para o próximo bloco, se possível. Bom dia a todos, especial ao mestre Zé Luiz, de todos os acontecimentos negativos do país. Ministro do Meio Ambiente, em vez de defender, destruindo. E para os trabalhadores atingidos, perdendo direitos, fala uma palavra de esperança para nós, agricultores. Quinto Distrito. Quinto Distrito de São da Barra. Uhum. Fala aí uma palavra, Zé, para terminar esse bloco. Sim, eu estou vendo aqui também Mário Filho e a Noêmia, agradeço aí as deferências. O negacionismo se manifesta sob uma forma muito destrutiva em questões que são candentes do ponto de vista humano e cidadão. Por exemplo, a destruição ambiental é patente, é uma política de terra arrasada, de destruição, e o professor Sofiati já tem batido nessa tecla há muito tempo. Quando a gente fala em meio ambiente, fala em natureza, o homem é parte do meio ambiente e da natureza. Então, destruição da natureza, destruição da humanidade. E eu lembro aqui a frase, deixa eu lembrar quem falou isso, que diz o seguinte, o Ailton Krenak, né, que o índio que falou o seguinte, que toda vez que ele olha a lista das espécies em extinção, ele lembra que esqueceram de botar ali o homem, o ser humano, a espécie humana como uma espécie em extinção também. E não necessariamente a gente teria que colaborar com a própria autoextinção, mas esse trabalho ambiental que o ministro faz é um trabalho que é destruição contribui para a destruição da humanidade, até porque a Amazônia é fundamental para a sobrevivência da humanidade e o Cerrado, sobrevivência do país, porque a gente tomou conhecimento, né, recente, eu pelo menos, de que há um rio de nuvens, né, que se desloca da Amazônia, sobrevoa o Pantanal e vem para o Centro-Sul e é responsável pelas chuvas do Centro-Sul que equilibram o clima e o ambiente no Centro-Sul, inclusive para a produção agrícola e tudo mais. Então, esse rio de nuvens, né, que vem da Amazônia, né, que desaba sobre o Sudeste, que faz parte da nossa ecologia, ele corre um risco. Então, imediatamente, é o Brasil. E do curto para o médio prazo é a humanidade que está colocada em risco
com essa política desumana, cruel e destruidora desse ministro que não merece nem palavras para descrever o de tão abominável que é a sua ação. Perfeito. Podia fazer só um programa inteiro sobre o desserviço ao país e ao meio ambiente, que é Ricardo Salles no Ministério, né? Esse governo. Mas, enfim, vamos para o intervalo, Cláudio. Vamos sim. Aliás, encontrar um quadro bom nesse governo é bem complicado e aí não é nenhuma questão pessoal, isso é bem claro aí para todos. Aliás, até só destacar a ministra da Agricultura que tem feito um trabalho... Tereza Cristina. E aí... Mas a Tereza Cristina é representante essa coisa moral muito complicada, né? Mas vamos colocar assim, do bom agronegócio, do agronegócio não predador do meio ambiente. E Ricardo Salles é representante do mau agronegócio. Né? Tá muito claro isso. Ele é muito complicado, né? E outra coisa, lembrar que o Biden, no debate da noite de anteontem, de terça-feira, eu não me recordo, não sei o Zé, ou o 20, do Brasil ser citado em debate, nominalmente citado em debate presidencial dos Estados Unidos, mas foi Biden, que criticou, não citou o governo Bolsonaro, mas criticou para criticar o Trump de maneira muito dura as queimadas a qual o Zé se referiu na Amazônia e no Pantanal. E tudo leva a crer que se ele foi eleito em novembro e assumir, né, o governo dos Estados Unidos, os problemas que estamos tendo hoje já com a Europa, por conta das queimadas, eles vão também se repetir com os Estados Unidos, né? Então, o que tornaria o governo Bolsonaro mais isolado ainda do que já está, né? Mas, enfim. Vamos lá. 8h06, então, rapidamente o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente repercute outros comentários também aí em nossa página no Face. Você continue acompanhando aqui o Folha no Ar, com o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Se você quer fazer o exame de PCR ou de sorologia, procure o seu médico e para mais informações, ligue para 2726-6000. Melhorar cada vez mais